Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Estamos agora com esse tempo aí, todo mundo de quarentena, né? E a gente está com esse tempo para poder fazer esse tipo de vídeo. A gente tinha um ritmo muito acelerado de pregações na igreja, então a gente não conseguia fazer desse formato assim, mas agora, pela graça de Deus, Deus nos deu um tempo, né, de poder estar na presença dele, sem poder ir trabalhar, sem poder estar congregado com os irmãos. Então Deus está nos dando um tempo de comunhão com ele, uma comunhão muito mais próxima que a gente já teve até aqui. Eu acredito que Deus tem feito uma grande coisa pelos cristãos, né? Eu, como bastante cristãos que eu conheço, sempre reclamaram de não ter tempo para Deus, não ter tempo para fazer as coisas de Deus. E agora nós temos tido tempo, e um tempo até de sobra, né? Então hoje a gente não pode mais reclamar de oração, de tempo para orar, de tempo para ler, de tempo para ter até mesmo um contato, mesmo que virtual, com os irmãos. Que Deus tem nos dado essa quarentena aí, a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível, né? E a gente está aproveitando também para gravar um vídeo, para poder gravar dessa forma, assim, com perguntas, né? Para poder responder alguns dos questionamentos que têm vindo, não só também através das pregações que nós temos feito, mas também quanto à situação atual que a gente está passando, com toda essa pandemia mundial. Então surgem as perguntas quanto a isso, né? E a gente quer entrar nessas perguntas um pouco, esclarecer alguns pontos. Para os irmãos, dentro do nosso conhecimento, a gente não é biólogo, não é cientista, não é político, a gente só entende um pouquinho da palavra de Deus, e é esse pouquinho que a gente entende, que a gente quer compartilhar com vocês num momento que nem esse, né? Então, Dudu pode fazer a primeira pergunta, e aí daqui a gente vai tocando. O coronavírus é a marca da besta? Boa pergunta, né? É claro que no momento que nem esse surgem esses questionamentos, né? Eu imagino se nós estivéssemos vivendo na época que a gripe espanhola surgiu, que matou 5% da população mundial naquele período. Eu imagino que os pregadores daquela época também tiveram que responder esse tipo de pergunta, porque realmente é uma coisa que abrange todo mundo, né? Então surge uma preocupação normal no coração das pessoas quanto a isso, né? A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que o coronavírus não é a marca da besta, né? Agora eu acho importante nós sabermos o que é o coronavírus e também o que é a marca da besta, para que essa associação não seja mais feita, né? Se eu não me engano foi Oséias que falou, o meu povo ele sofre por falta de conhecimento, né? Então o conhecimento é uma coisa muito importante nessa hora, conhecimento bíblico, escriturístico, sobre esses pontos, aonde, se não é a marca da besta, então o que é isso, né? Que está assolando a humanidade de uma forma que a nossa geração nunca viu isso, né? A geração do profeta viu isso, o profeta nasceu em 1909, então ele viveu aquela pandemia da gripe espanhola, o profeta viveu aquilo. Outro surto de gripe que aconteceu, o profeta viu o primeiro ataque cardíaco que houve nos Estados Unidos, ele viu todas essas mudanças que houve lá, o alimento, as coisas que estavam vindo já. Então o profeta teve isso, tem sido novo isso para nós, esse momento tem sido um momento difícil para as pessoas estão sem poder ir nas suas igrejas, elas estão sem congregar, estão sem visitar os seus mais velhos. Então eu entendo esse tipo de pergunta. Dito que o coronavírus não é a marca da besta, então o que é? O coronavírus é um vírus que ataca principalmente o sistema respiratório das pessoas.
Então uma pessoa que ela tem já um problema respiratório, ela já faz parte do grupo de risco, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm esse tipo de doença relacionada com o sistema respiratório, né? A pessoa já tem, e os idosos, né? Eles são o grupo mais atacado. Não que não tenha morrido desde crianças, adolescentes, velhos, bebês. Muitas pessoas de todas as idades já foram assoladas por esse vírus, já foram mortas por esse vírus. Mas o principal grupo que ele está atacando é o grupo dos nossos idosos, né? Nossos avós, nossos pais. Então é algo preocupante, né? Por exemplo, a nossa igreja local aqui, do meu pastor Virgílio, o meu pastor tem 81 anos, a sua esposa tem 80 anos, então nós temos uma igreja com uma idade, uma faixa etária muito alta, então é preocupante para esse muito mais preocupante para esse tipo de pessoas, né? Mas nós cremos que a graça de Deus tem nos protegido até aqui, né? Então, ele tem feito um estrago, esse vírus tem feito um estrago em muitas partes do mundo e agora tem chegado no Brasil. A América tem sofrido, a América está aguardando até maio, junho, tem mais de 100 mil mortos por um vírus, então é uma coisa muito preocupante. E lá eles não têm as favelas que a gente tem aqui, eles não têm as má acomodações que nós temos aqui. Claro que o vírus começou primeiro na classe A, depois foi baixando para a classe B e até que vai chegar então na população mais pobre do país, né? Então é preocupante, as autoridades do país estão se preocupando agora, né? No começo trataram como se fosse uma gripezinha, mas agora eles estão vendo que a coisa é muito pior do que aquilo que foi divulgado no princípio, até mesmo pela China, né? Então, ele não é a marca da besta, mas ele é uma praga, ele é uma praga que foi solta no mundo, né? E a gente pode ver ele na Bíblia, ele está na Bíblia, né? Vamos tentar ler lá em Mateus 24, verso 7, que é onde nós vamos achar o coronavírus. Olha aqui, ó. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então é bom deixar isso claro, que quando Israel foi ser tirado do Egito, ele saiu de lá e tinha caído muitas pragas no Egito. E o Egito é um tipo do mundo, e Gozen é um tipo de Cristo. É onde as pessoas estão guardadas. Israel não estava no Egito. Moisés tinha reunido Israel em Gozen. Então, enquanto as pragas estavam caindo no mundo, Israel estava seguro em Gozen, esperando a hora da saída. Essa praga tem vindo exatamente num ponto onde nós conseguimos assemelhar perfeitamente com Israel saindo de Gozen e indo direto para a Terra Prometida, indo no seu caminhar à Terra Prometida, né? E a última praga que caiu, que foi a praga dos primogênitos, é realmente a praga que mata os mais velhos. E essa doença tem atacado os mais velhos. E quem são essas pessoas? Quem são os mais velhos que morreram na Itália, que estão morrendo na Espanha, morrendo nos Estados Unidos? Esses 70, 80, 90 anos são as mesmas pessoas que estavam vivas nos dias do profeta e rejeitaram a mensagem naqueles dias. E a rejeição da mensagem sempre traz uma praga. Eu quero ler para ti o primeiro selo. Olha o que o profeta fala no primeiro selo, parágrafo 64. Qual é o papel da guerra? O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente revelado. Mas quando ele faz, ele apanha este mistério de Deus e então ele vai até as pessoas depois que o mistério ter sido dado a ele. Vai ao povo. E o que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem. E isso dá começo ao quê? Uma guerra espiritual. Então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo,
um julgamento temporário. O que é o coronavírus? Um julgamento temporário. É algo que veio como uma onda, tem atingido muitas pessoas, principalmente os idosos, e lembra que a última praga do Egito era a praga aos primogênitos, e depois ele passa, porque é um julgamento temporário, não é um julgamento que veio para ficar, ele é um julgamento temporário, porque as pessoas rejeitaram a mensagem. Olha o que tem acontecido no nosso dia. Deus tem ungido a sua noiva, o mesmo sistema que Deus fez com o seu profeta, Deus faz com a sua noiva. Porque nós estamos aqui há mais de 50 anos da partida do profeta. E Deus tem ungido a sua esposa, feito ela profetizar novamente. Apocalipse 10, do 8 ao 11. E o que tem acontecido? Muitas pessoas têm rejeitado e zombado disso. O que Deus faz? Deus permite que caia uma praga temporária naqueles que têm rejeitado isso. Então eu acho importante deixar bem claro o que é o coronavírus, um julgamento temporário. Não, ele não é a marca da besta, né? Até porque a marca da besta, vamos ler lá em Apocalipse 13, para nós mostrar da onde que virá a marca da besta. Para nós entendermos bem o que Deus tem feito no nosso dia. Vamos direto, né? Vamos ler do Apocalipse 13, vamos ler do verso 15 em diante. Olha o que diz. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e que fizesse com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nós vamos botar o cálculo aqui, para tu entender esse verso 18, o cálculo do número da besta. Esse é o cálculo que tu viu aí. Agora, aonde nós estamos lendo na Bíblia? Apocalipse 13. E Apocalipse 13 tem duas bestas. Tem a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Quem traz a marca da besta? A besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é o Concílio Mundial de Igrejas, que vem dos Estados Unidos da América. Da onde que veio esse vírus? Da China. Então não poderia ser a marca da besta. Mesmo que fosse uma coisa que pegasse praticamente toda a humanidade, não poderia ser, porque a marca da besta vem da América. É dali que vai vir a marca da besta. Outra coisa que acontece, o profeta nos ensinou em algumas mensagens, que a marca da besta virá no período da grande tribulação. Então nós não estamos no período da grande tribulação, porque a noiva ainda está aqui. A Bíblia diz que há um que o detém até que do meio seja tirado. Então, enquanto a noiva estiver na terra, podem cair julgamentos parciais, é claro que podem. Durante as 7 eras da igreja, sempre houve julgamentos parciais. Sempre houve. Então a noiva está aqui, a noiva tem profetizado novamente. Ela tem sido o fruto da mensagem e ela tem proclamado a mesma mensagem debaixo do seu profeta. Ela é a voz final. Mas por rejeitarem isso, então as pragas temporárias também se estabelecem sobre a terra, mesmo sem um mensageiro na terra. Mas uma praga temporária, um julgamento temporário também se estabelece na terra por rejeitarem a voz final, que é a voz da esposa, né? O Espírito e a esposa, no tempo do fim diriam, vem, né? E o Espírito está onde? O Espírito está na esposa, assim como o Espírito estava nos 7 mensageiros, agora ele está na esposa, proclamando uma mensagem, chamando as pessoas para saírem dela, povo meu. Mas enquanto as pessoas não conseguem fazer isso, e as pessoas zombam disso, e as pessoas querem se agarrar nos seus sistemas, querem se agarrar nos seus credos, nos seus dogmas, então Deus permite que caia uma praga temporária. Então a marca da besta, ela vem da América, ela vem da segunda besta, ela vem do falso profeta, ela vem do Concílio Mundial de Igrejas, ela não pode vir da China, como aconteceu esse vírus. Agora haveria sim, o profeta nos diz que haveria uma guerra biológica, e nós estamos
debaixo dessa guerra biológica. Eu poderia ler 2 parágrafos para nos deixar isso bem claro. A mensagem O Caminho Provido por Deus para a Cura, do 19/7/1954. Permitam-me expressar algo aqui, rapidamente, vendo que o nosso horário está se indo. Ouçam. Sabia que a Bíblia prediz que nos últimos dias haverá uma guerra biológica? Que doenças irromperão nas pessoas e cairão sobre todos sem o batismo com o Espírito Santo? Mas o anjo, ou para aquele que tinha o encargo sobre estas pragas, foi-lhe dado ordens para não tocar em nenhum daqueles que tinham a marca, aqueles que tinham o selo de Deus. Ora, o tanto que tipo de mestres temos de ser, irmãos, para conseguirmos pôr a igreja em ordem para que possamos deixá-la nessa condição? Imune! Meus braços estão doloridos agora, onde os médicos furaram com a injeção neles para tentarem me inocular da febre amarela e assim por diante. Eu lhes disse que eu não precisava, mas eles não quiseram me ouvir. Mas eu vou lhes dizer o que Deus vai fazer. Deus tem um soro e é chamado de Espírito Santo. E quando este soro entra, ele te inoculará. Aleluia. Então pensa, o profeta nos mostrando que haveria sim uma guerra biológica. Agora, quem estaria protegido? Quem? Aqueles que têm o sinal, aqueles que têm o Espírito. Pense, meu irmão e minha irmã, nós tivemos muito tempo para encher nossa vasilha. Mais de 50 anos que a mensagem está na terra. Mais de 50 anos faz que os anjos desceram. Mais de 50 anos faz que o livro foi aberto. Nós tivemos muito tempo para encher nossa vasilha. E nós enchemos a nossa vasilha para um período de escuridão como esse. Exatamente isso. Pessoas estão apavoradas querendo ir para a igreja. Sabe por quê? Porque naquele tempo que a igreja estava aberta, eles não quiseram ir para a igreja. Eles estavam fazendo outras coisas e não queriam ir. Agora que não tem igreja, agora as pessoas querem ir. Então veja, é um tempo a qual o azeite tem que estar transbordando. Agora não é hora de buscar azeite. Agora é hora de usar o azeite que tu armazenou todos esses anos da mensagem. Então, a gente já vai fazer outra pregação quanto a isso, né? Mas, Dudu, vamos continuar as perguntas, irmão, e depois a gente continua. Mas tem mais uns parágrafos também, a gente continua. A quarentena imposta pelo governo é o aperto? Tu vê que são perguntas associadas, né? Tu vê perguntas sobre a coronavírus ser a marca da besta e o aperto, é claro que é isso que passa pela cabeça das pessoas, né? E é onde nós temos que encontrar, então, bases escriturísticas para que isso não seja, né, o aperto, né? Para começo de conversa, o aperto ele vai ser especificamente sobre um grupo da mensagem, sobre um grupo religioso específico. Então não é uma coisa que vai ser mundial. Olha, a quarentena, por exemplo, ela tem características totalmente diferentes. Tu pega toda a população do país e outras partes do mundo estão passando pela mesma coisa que a gente está passando, que é um isolamento social que as pessoas estão tendo para conter o avanço do vírus, né? Então não tem nada a ver com a marca com o aperto que virá sobre um grupo específico, né? Outra coisa que tu pode ver que não tem, uma coisa não está associada à outra, é a questão de onde vem. Esse foi apelidado no começo dele, assim como foi apelidado gripe espanhola, né? Foi apelidado de um vírus chinês, né? E na verdade o coronavírus ele veio da China, mas Deus nos avisou através de um profeta que a marca da besta ela viria através da América, e esse Concílio Mundial de Igrejas é o que apertaria a noiva. Então por isso que o profeta disse: espere até aquele concílio começar a apertar. Então o que vocês viram no meu ministério,
sendo uma coisa parcial que vocês viram, vocês vão ver isso na plenitude. Então é claro que por nós estarmos vivendo este momento, e surgem essas perguntas, né? Mas não há uma associação, nenhuma associação do aperto que o profeta nos ensinou, que viria, não está associado a essa quarentena. Tem um verso na Bíblia que nos mostra como será isso, né? Olha aqui, Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então o profeta fala que este tentar é um convidar para vir para dentro. Então esse Concílio Mundial de Igrejas vai nos convidar para entrar mais para dentro desse Concílio Mundial de Igrejas, a qual virá como uma grande solução religiosa para o mundo, né? Eles têm dito aos quatro ventos que a religião tem matado muito mais que qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de coisa. Então uma união de todas as religiões pararia as guerras, né? É um princípio que eles estão tentando seguir da oração de Jesus, que diz que nós teríamos que ser um, assim como Deus e Jesus eram um. Então parece vir de uma forma maravilhosa, mas assim como Judas, né? Quando Judas estava protestando ali na questão do dinheiro que a irmã do vidro de alabastro que ela jogou nos pés e na cabeça de Jesus para ungir Jesus, não é que ele estava com pena dos pobres, né? É que o João nos revelou que ele queria roubar esse dinheiro. Então, por que foi lançado ali para um desperdício, né? E Jesus repreende ele, que os pobres eles vão ter sempre convosco, mas por pouco tempo teria Jesus. Então nós vemos que esse Concílio Mundial de Igrejas, ele vem no espírito de religião. Tu vê que esse vírus e tanto o aperto não veio no espírito de religião, veio sobre uma guerra biológica que está acontecendo entre Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo, a China é a segunda economia do mundo, mas ela quer ultrapassar de todas as formas. E uma das grandes formas de ultrapassar isso agora tu vê os grandes insumos que os países inteiros estão procurando para combater a doença, eles têm que comprar da China. Então a China está vendendo, está lucrando muito com essa pandemia, né? Já tem uma mão de obra escrava, mão de obra baratíssima, né? Então é uma guerra biológica, né? Tem um parágrafo que eu gostaria de citar também, falando sobre essa guerra biológica. A gente sabe que é uma guerra biológica entre Estados Unidos e China. Existe uma grande guerra quanto a isso. E olha aqui esse parágrafo na mensagem: a maneira provida por Deus para companheirismo de 9/7 de 1960. Como te agradecemos que nesta grande hora em que todas as esperanças da vida mortal terminarem, bombas atômicas estão guardadas nos hangares, bombas de hidrogênio, enfermidades e doenças, guerra biológica. Ó Deus, e tudo da maneira que está, sabendo que a Bíblia disse que o homem na verdade apodreceria em sua carne, mas aquele anjo foi dado uma comissão: não toqueis em nenhum destes, não chegue perto daqueles que têm o vinho e o óleo, não toque aqueles que têm o selo do Deus vivo nas suas testas. Então veja, é uma guerra biológica que está acontecendo antes da nossa partida, mas a noiva, a preocupação dela é estar com o selo do Deus vivo, que esse é o verdadeiro antídoto. A grande coisa é que antes do mundo mesmo ter uma vacina para o coronavírus, os cristãos já têm uma vacina para o coronavírus, que é o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que têm o selo do Deus vivo estão guardados. O anjo, as pragas podem vir, mas elas não conseguem tocar naqueles que têm o selo de Deus. Então essa é a grande segurança do cristão nessa hora. O aperto virá, mas nós seremos livrados do aperto, né? Assim como Enoque foi antes da chuva cair, assim como Ló saiu de Sodoma antes do fogo cair, assim como Abraão estava já nos cavalhais de Manre, tendo a mensagem de Elohim, e não estava
quando o fogo de Sodoma caiu. Assim, os cristãos têm que se despreocupar e saber que eles tiveram todo esse tempo para encher as suas vasilhas. E agora é hora de manifestar o azeite que nós já temos. Não toquei naqueles que têm, não naqueles que estão buscando agora, mas naqueles que têm o azeite e que têm o óleo. Lembra, nós fomos enchidos desse grande azeite e nós temos aqui tomado desse grande vinho, né? O vinho da última hora é o vinho mais aprazível, né? O melhor vinho da festa, né? Então a gente tem visto essas coisas acontecendo pelo mundo. Não nos assustamos, não temos medo nenhum disso, porque estamos guardados na mão de Deus, estamos selados na mão de Deus. É claro, a quarentena é totalmente plausível, é totalmente necessária para que o avanço assim eu, como qualquer cristão que tem parentes que não são cristãos, que estão no mundo, eles estão totalmente suscetíveis a esse vírus e realmente está matando, não é uma brincadeira, não é uma coisa, mas os cristãos, eles estão em outro lugar, em outro patamar, eles estão em Gozen, mas o mundo não está, e nós temos parentes que estão no mundo, pessoas que nós amamos, que estão lá ainda no mundo, no Egito. Então não é uma questão, a quarentena não é uma questão pensando em nós, é pensando no próximo, né? É amando o próximo, sabendo que eu sei que eu não vou pegar, eu sei que eu tenho a inoculação do Espírito de Deus, mas eu não sei se o meu chefe não vai pegar, se meus amigos, meus colegas de trabalho não podem pegar, entende? Então é uma coisa que não é pensando em ti, né? É pensando no teu próximo, né? Então não é respondendo especificamente a pergunta, a quarentena não é o aperto, mas o aperto virá sim, mas não virá através de uma guerra biológica entre China e Estados Unidos, e sim através do Conselho Mundial de Igrejas que vem da América, que vem da besta que sobe da terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dudu, pode vir com a próxima pergunta? Coronavírus está em Apocalipse 16? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar então e vamos ver. Já que ele está em Apocalipse 16, como foi uma pergunta, então vamos ver se... Vamos ler Apocalipse 16 para ver em qual taça a gente vai poder encaixar o coronavírus. Vamos ver. Olha a primeira taça. E o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna aos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Bom, eu disse para vocês que a marca da besta será implantada no período da grande tribulação, a marca da besta literal, porque desde Caim as pessoas vêm sendo marcadas com a marca da apostasia, que era uma sombra da marca da besta que virá no período da grande tribulação. Mas aqui nós estamos falando de coisas literais. O período das taças é um período a qual as coisas foram consumadas no período da grande tribulação e agora Deus está derramando a sua ira após o período da grande tribulação sobre aqueles que adoraram a besta no período da grande tribulação, porque lembra que a besta terá um reinado de 3 anos e meio no período da grande tribulação. Então, para ter um reinado, tem que ter súditos. Esses súditos adoraram a besta. Então, Deus está derramando uma taça sobre eles. Veja que tem duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. As duas primeiras taças. A primeira é na besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é aquela que trouxe, Apocalipse 13 e 11, é aquela que trouxe a marca da besta. Então a primeira taça de Deus é derramada sobre eles, sobre aqueles que adoraram a besta que sobe da terra. Vamos ver se isso aqui era o coronavírus. Vamos ver. E o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Bom, até onde eu sei, o coronavírus ele é quase que uma doença, uma gripe que ataca os pulmões, né? Não faz uma chaga má e maligna. Então, descartemos a primeira taça como sendo o coronavírus. Nós vamos ver a segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se fez como o sangue de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então a segunda taça
O segundo anjo, lembra que o primeiro anjo é Paulo, o segundo anjo é Irineu. E agora esse segundo anjo aqui, Irineu, derrama essa taça no mar. Lembra que mar, no livro do Apocalipse, são povos, multidões e línguas. E se tornou como o sangue de um morto. E no mar morreu toda a alma vivente. Então veja que a alma vivente tem 3 vezes a palavra na Bíblia. Tem em Gênesis, no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, 15, e aqui. Fala do homem. Então essa chaga, essa taça, ela foi derramada sobre os homens que adoravam a besta que sobe do mar. Essa doença chamada coronavírus, ou Covid-19, que é o novo coronavírus, né? Porque o coronavírus, na verdade, já tinha sido descoberto em 1947. Então, quer dizer, não é um vírus novo, mas essa nova mutação do coronavírus, que é o Covid-19, ele vem aqui, se ele é essa segunda taça aqui, então ele foi derramado só em católicos. Será que foi só católicos? Não foi. Tem protestantes, ateus, que já receberam, então não se sustenta. Na segunda taça não sustenta, mas talvez na terceira taça se sustente, vamos ver. E o terceiro anjo derramou essa taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. E ouvi a voz do anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que era e que há de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, também tu lhes desses sangue a beber, porque disto são merecedores. O último verso da terceira taça diz assim: e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, a terceira taça era jogada nos rios, os rios se tornam em sangue, e as pessoas não têm o que beber, e aí elas vão beber sangue. E aí o anjo das águas disse isso. Então a terceira taça já excluiu de achar o coronavírus no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Vamos ver a quarta. A quarta, quando vem, a gente acha. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. Então, isso é o cumprimento de Isaías 30:26, onde diz que o sol ficará 7 vezes mais quente. Então é aqui na quarta taça que isso acontece, e esses grandes calores abrasam os homens, até onde eu sei, até onde eu sei, o vírus no calor, o coronavírus no calor, ele também não se prolifera. Parece que a partir de 56 graus Celsius ele já não consegue sobreviver. Então não pode ser a quarta taça, o coronavírus, mas talvez a quinta. E o quinto anjo derramou essa taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a língua de dor. Por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram no Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Bom, mais uma vez do trono da besta, né? Sabe que a besta tem o trono ocidental e o trono oriental, mas aqui está falando do trono da besta, está nos reportando a besta que sobe do mar. Porque lembra que algumas partes do livro do Apocalipse, quando fala das 2 bestas, chama uma de besta e outra de falso profeta. A gente sabe que a besta vem do mar e o falso profeta é a besta que vem da terra. Então aqui está mostrando que isso foi largado no Vaticano. E lembra que foi o quinto anjo. E o quinto anjo foi o primeiro que fez o grande protesto na grande igreja mãe, mãe das prostituições e abominações que acontecem na terra. Então também vamos ter que excluir o coronavírus de ser essa taça aqui, porque foi largada no trono da besta, só lá no trono da besta. Né? Vê que as taças, elas são cirúrgicas, elas não são juízos aleatórios largados na terra, são coisas cirúrgicas que Deus está julgando. Né? É a ira de Deus se derramando. Né? Tem a ira dos homens e tem a ira de Deus se manifestando. Então a sexta taça, vamos ver se está aqui o coronavírus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Bom, até onde eu sei, não foi derramado. Existe um rio literal chamado Eufrates, que corta muitos países no Oriente. E, até onde eu sei, o coronavírus não veio de lá. E a sua água secou-se para que
preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, não pode ser aqui. Talvez a 7ª taça possa nos ajudar nisso aqui. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Bom, no ar realmente é um vírus que ele vem pelo ar, mas na verdade é de pessoa para pessoa. Então é a saliva da pessoa, onde a pessoa toca, fica infectada. Pode ser. E saiu uma grande voz do templo. Então esse 7º anjo jogou essa taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu do trono dizendo: está feito. E ouvimos vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens na terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade defendeu-se em 3 partes, as cidades das nações caíram, e da grande cidade lembrou-se Deus para dar-lhe do cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, são 45 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então a praga que sai da 7ª taça é a praga da saraiva. Claro que ela desencadeia outras coisas, né? A gente viu ali o grande terremoto, a grande cidade fendendo-se em 3 partes, a Babilônia sendo queimada, tudo isso. A 7ª taça, na verdade, ela está dividida na sua visão mais microscópica no capítulo 17 e no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Mas também não é o coronavírus. Então isso quer dizer que o coronavírus não está no capítulo 16. Nós lemos taça por taça para te mostrar que não está esse. Mas existe, irmão, então o coronavírus da Bíblia? Existe o princípio das dores, as pestes que Jesus falou em Mateus 24. Então está ali as pestes que viriam, está aí as pestes, né? Não só essa, né? Mas essa é a do momento, né? Então, mas todas essas grandes pestes que têm assolado a humanidade, principalmente por causa da rejeição da mensagem. Quando Deus envia algo e as pessoas começam a zombar daquilo, começam a descrer daquilo, então Deus envia uma praga como um juízo temporário sobre aquilo ali. E é sempre quando um selo se abre, né? A gente sabe que a primeira vinda era o 7º selo. Então era a abertura do selo quando Jesus estava na terra, da primeira vez. Mas desde quando Gabriel desceu e trouxe a mensagem para Maria, trouxe a mensagem para Isabel, trouxe a mensagem para João Batista, até que ele trouxe a mensagem em plenitude para Jesus. Então era o 7º selo se cumprindo. Quando os 7 anjos desceram, o profeta estava na terra no tempo de sua vinda, o livro foi aberto, foi dado para o profeta comeu aquele livro e trouxe aquilo para a igreja tem comido o mesmo livro que o profeta comeu e trazendo aquilo para o povo, e as pessoas zombam. Então tem um juízo temporário que cai. Veja que os selos foram abertos em 63. Em 64 houve um terremoto que quase afundou o Alasca. Não foi acaso aquilo, foi porque as pessoas estavam rejeitando. No próprio ano de 1963, se eu não me engano foi 7 de julho, o profeta pegou uma mensagem chamada "Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo", mostrando que aquele povo que estava ouvindo a mensagem tinha rejeitado a mensagem. Aquela era inteira, a era pentecostal, tinha rejeitado a mensagem. E alguns meses depois, se eu não me engano 9 meses depois, foi quando houve o terremoto, foi numa sexta-feira santa, houve o terremoto no Alasca que quase afundou ele. Foi um juízo. A era dos furacões na América, até hoje, eles têm temporada de furacão. Por quê? Porque eles rejeitaram a mensagem. Então, por que esse vírus está assolando o mundo inteiro? Uma das coisas é que as pessoas têm rejeitado as coisas que Deus tem aberto nesse tempo do fim. Essa é a verdade. Deus tem pegado a sua noiva, ungido a sua noiva como a voz final. E as pessoas que estão dentro desse mesmo grupo, os de fora já rejeitavam, agora os de dentro mesmo do grupo estão rejeitando. Então Deus envia um juízo temporário sobre isso. E isso sim tu vai encontrar na Bíblia, tu vai encontrar na Bíblia também, quando Israel estava prestes a sair do Egito. Os
estava ali nos últimos momentos para sair do Egito. O que aconteceu? Deus enviou uma praga, uma mortandade. O anjo da morte desceu e foi aos mais velhos, aos primogênitos. E essa doença, nós temos visto ela assolar os mais velhos. A taxa de mortalidade aos mais velhos é muito mais alta que se um jovem pegar. E os próprios jovens, tu vê que na Itália aconteceu um fenômeno muito interessante, tu vê que Deus é justo, né? O homem não é justo, por mais que ele queira fazer justiça. Os jovens não aceitaram essa reclusão que tinham que fazer em casa para a proliferação da doença, e os jovens ficaram na rua, indo nas festas, continuando a sua vida normal, indo nos shows, e os velhos ficaram reclusos dentro de casa. Os velhos, quando os velhos e os jovens estão doentes, eles vão para a fila do hospital para um aparelho lá, que é o respirador, que eles precisam para essa doença. Os jovens passam na frente dos velhos. É uma lei de guerra isso, né? Que se duas pessoas estão com as mesmas condições de enfermidade, só que uma tem 80 anos e a outra tem 30, eles vão tentar fazer de tudo. Se eles só têm leito para uma pessoa, o de 80 eles deixam morrer, o de 30 eles dão todos os recursos que eles precisam, e é o que está acontecendo na Itália. Então, é a delinquência, né? A delinquência dos velhos, porque os velhos não ensinaram os seus filhos. Por isso que o Mombrana sempre nos ensinou que não era a delinquência juvenil, mas era a delinquência dos pais. Vê que esses homens de 80, 90 anos, 70 que estão morrendo hoje, foram os mesmos que rejeitaram a mensagem nos dias do profeta. Por isso que eram jovens no dia do profeta e rejeitaram a mensagem lá, e hoje estão morrendo com essa praga temporária, essa praga, o profeta chama de juízo temporário, né? Por quê? Por causa da rejeição, a rejeição da mensagem, né? Então é isso, na verdade tu encontra na Bíblia, mas tu não encontra ela aonde as pessoas estão falando, né? Aonde algumas pessoas, claro, algumas pessoas estão falando, que está em Apocalipse 16, de forma nenhuma tu vai encontrar o coronavírus em Apocalipse 16, porque Apocalipse 16 não é um juízo temporário. Apocalipse 16 é a totalidade da ira de Deus sendo derramada. Bom, a gente queria só trazer um esclarecimento sobre essas coisas que a gente tem acontecido. Por isso que a gente fez um vídeo específico sobre essa doença, sobre essa pandemia. Claro que a gente não é biólogo, não somos político também, não estamos falando isso com um caráter político, nem um caráter... nós somos cristãos, então a gente olha essas coisas pelo prisma da palavra de Deus. Claro, é uma praga, mas... como a gente viu, taça por taça, ela não está em Apocalipse 16. O coronavírus não é a marca da besta, né? A gente tem sempre que lembrar que essas coisas que vêm, existe muita influência denominacional disso, de tudo quanto é coisa que aparece se torna um monstro bíblico. E essas coisas não são assim, nós já fomos alertados por um profeta. E nós temos que entender que não importa o quanto que a ciência avance ou que as nações consigam se degradar entre elas, Deus vai tirar uma esposa da terra antes que a primeira bomba caia. Mas ele não prometeu nos tirar daqui quando a guerra biológica estava acontecendo. Então existe uma guerra assim, tanto uma guerra espiritual como uma guerra biológica acontecendo, e essas guerras, todas as duas, são invisíveis. É um campo invisível, a guerra biológica é um campo invisível, a guerra espiritual é um campo invisível, mas a noiva é vitoriosa nas duas, porque a guerra biológica não pode tocar aqueles que têm o selo do Deus vivo. Essa é a garantia do cristão. É isso que nós temos que entender. Fazemos a nossa parte com o que tiver que fazer, lavar as mãos, o contato, o álcool gel, tudo isso, tá tudo certo, usar máscara, tudo isso está dentro do padrão, não tem problema nenhum. Quando o Mombrana foi viajar para a África, eles disseram para ele que ele tinha que tomar um monte de vacinas. Eu li para vocês, ele não queria tomar, mas o governo disse que ele tinha que tomar, ele foi e tomou, não tinha problema nenhum. Então essas coisas são coisas necessárias que nós temos que fazer para que nós possamos cuidar dos nossos que estão à nossa volta, mas nós temos que entender que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que está selado no reino de Deus, ele não pode temer essas coisas, porque ele já tem a vacina.
E a vacina é o batismo com o Espírito Santo. A vacina é essa inoculação. Deus enviou 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 eras da igreja, 7 anjos, para que selasse esses filhos de Deus com essa estatura do varão perfeito, esperando esse grande rapto acontecer, né? É um tempo como esse que nós deveríamos estar esperando, um tempo de grande aflição na terra, um tempo que o mundo estaria olhando para uma coisa como essa, para que Deus pudesse tirar nós daqui de fininho. Porque o rapto, lembra que o rapto é secreto. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, tenha uma boa estadia aí com a tua família nesse período. Cuida dos teus, faz a tua parte. E assim como nós estamos fazendo a nossa parte, vamos passa para frente essa mensagem. É uma mensagem de otimismo. A gente nós temos que ter uma vida equilibrada, né? Uma mensagem de otimismo para todos os crentes dessa mensagem, a qual nós cremos que estão preparados para um momento como esse e estão prontos, irmão, prontos. Israel comeu o cordeiro, pronto para sair. É isso que os crentes devem estar, pronto para sair, pronto para ir embora, para tomar o nosso grande voo quando as nossas naves espaciais começarem a chegar. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.